Boa noite a todos. Todos enxergam essa tela aí, fenômeno de transporte, unidade 1, seção 3, 2021-2? Sim. Então vamos nessa então, beleza. Bom, ah, até a aula passada, a gente tratou, obviamente, de fluidos, né? Que são os líquidos e os gases, mas eles eram estáticos, ou seja, eles não tinham escoamento, não tinham velocidade, né? A partir da unidade 1, seção 3, esse fluido ele vai ter escoamento, tá? E a gente vai ver algumas propriedades desse fluido em escoamento. Começamos agora. Então, a gente vai ver a cinemática dos fluidos, né? Cinemática dos fluidos, a origem do grego cine, movimento, mática, análise. Então, é análise cinemática, análise dos movimentos dos fluidos. No estudo de fenômenos de transporte, cinemática é a parte da mecânica que se preocupa com os estudos dos fluidos em movimento. Tá? Isso é a cinemática dos fluidos. Bom, para eu entender como é que é esse escoamento, como é que é esse movimento, eu tenho que ter um método de análise, né? Então, eu tenho dois instrumentos matemáticos e físicos para analisar um escoamento. Tem o de Lagrange, né, que Lagrange faleceu em 1813, e se ele continua atuante é porque está certo, né? Não mudou nada até a data de hoje. Então, o Lagrange inventou um método de análise que acompanha a trajetória de uma única partícula do fluido no escoamento. Então, ó, é uma partícula que vai se deslocando, então, a cada deslocamento eu vou acrescendo um ΔT, um intervalo de tempo, tá vendo? Ó, essa mesma partícula, num outro instante, né, eu vai ter uma outra trajetória, tá? E esse método ele é adequado para analisar escoamentos, né? Tipo turbina, ventilador, bomba, hélices, né? Então, ele é adequado para essa faixa de instrumentos, né? Então, turbinas, bombas e hélices, e ventilador, né? E eu costumo dar um exemplo, né? O que é o instrumento matemático Lagrange? Eu falo que é o agente rodoviário. Isso não existe mais, né? Hoje o agente rodoviário ele já não tem as mesmas funções que teve no passado, por causa do registrador de velocidade, de excesso de velocidade. Mas antigamente, quando ao ultrapassar, principalmente nas rodovias, quando ultrapassar o limite de velocidade, tinha um agente rodoviário lá para acompanhar a sua velocidade. Como é que ele fazia? Geralmente ele ficava escondido atrás de uma placa, né? E numa determinada posição, ele com o binóculo, numa determinada posição, né? Ele acompanhava com o binóculo o seu automóvel, né? E naquele instante, né? E depois, quando passava na, num tempo delta t, né? Ele sabia, ele já tinha sabia que, por exemplo, para a velocidade de 100 quilômetros por hora, o automóvel deveria percorrer aquele espaço, né, que ele visualiza em 5 segundos. Se ele percorresse menos que 5 segundos, significava que ele estava ultrapassando o limite de velocidade, aí ele multava, né? Então, o que ele estava fazendo? Ele estava acompanhando a trajetória do automóvel, né? E
O Lagrange estuda exatamente isso, a trajetória do automóvel. Então, Lagrange aplica o que o agente rodoviário fazia antigamente na partícula de um escoamento, né? Exatamente isso. E o mais usual dos instrumentos de análise matemática é Euler, né? E Euler é até mais antigo do que Lagrange, né? Ele faleceu em 1783 e ele é utilizado até hoje, né? Significa, mais uma vez, que é correto, né? Então, ele inventou um método de análise que estuda as propriedades do escoamento do fluido em pontos físicos no espaço em função do tempo. Então, é o guarda rodoviário urbano, né? Ele fica hoje também já não é mais assim, né? Tem os registros fotográficos, por exemplo, quando você avança um, um semáforo e está vermelho, né, para você, né? Mas antigamente ficava um guarda rodoviário, né, na esquina do semáforo, né? E quando você ultrapassava o semáforo, ele multava, fotografava e multava, né? O Euler também é a mesma coisa, né? Ele registra o que acontece num determinado instante, né? O que acontece, por exemplo, com a partícula num instante ΔT e num instante ΔT mais ΔT, né? Então ele tira uma foto, né? Uma foto. E Lagrange é um filme, acho que assim caracteriza bem, né? Lagrange ele vê o escoamento como um filme e Euler vê como uma foto, né? Que acontece naquele instante. Então, são os dois métodos que a gente utiliza. Em fenômenos de transporte, basicamente, a gente estuda com o instrumento matemático, que é o de Euler, tá? Que é esse aqui, ó, tá? O que acontece é uma foto do que está acontecendo nesse instante aqui. Tá? Mas a gente não dá muita importância para isso, por exemplo, para a água que escoa nas tubulações da sua casa, do seu apartamento, né? A, e outros fluidos que escoam, por exemplo, no automóvel do seu carro, óleos, lubrificantes, né? Mas do gás de, de rua, né? Que vai para a sua casa, para o seu apartamento, né? Mas todos são fluidos e escoam. Para ele chegar no ponto de consumo, ele precisa escoar. Precisa ter movimento, precisa ter velocidade, né? E, mas o escoamento de fluidos é matematicamente complexo, né? E nem sempre sujeito a uma análise matemática exata, ou seja, você não consegue ter uma exatidão suprema sobre o que está acontecendo, né? Primeiro que o escoamento ele é tridimensional, né? A velocidade ele é tridimensional. Ela é x, y, z e t também, né? Então, é um escoamento complexo, tá? Para você ter uma exatidão melhor sobre o comportamento de um escoamento de um fluido, né? Essa análise matemática ela tem que ser muito bem elaborada, né? E não é o caso dessa disciplina aqui, tá? Mas nós vamos tratar, então, o escoamento de uma maneira mais simplificada, mas que nem por isso vai alterar a exatidão dos cálculos, né? Basicamente, o escoamento dos fluidos ele é composto de três princípios básicos.
né? O princípio da conservação de massa e equação da continuidade. O que diz o princípio da conservação de massa? Diz que, de uma maneira mais grosseira, né, a soma do afluxo é igual à soma do efluxo, ou seja, tudo que entra, sai, né? Então, a diferença entre o que entra e o que sai é igual a zero, tá? E a equação da continuidade, ela diz exatamente isso, né? Então, e o princípio da conservação de energia, né, diz também que a energia de um escoamento ela não se altera, né? Então, a energia de entrada é igual à energia de saída. No caso da energia, tem um componente maior, que é a perda de energia, né? A perda de energia. Qualquer movimento, qualquer escoamento, sempre tem perda de energia, né? Então, o princípio da conservação de energia diz que a energia total na entrada, num ponto inicial do escoamento, de análise do escoamento, ela é igual à energia total num segundo ponto, né, do escoamento, né, mais as perdas de energia. Tá? Isso é o princípio da conservação de energia. E o princípio da quantidade de movimento. Quantidade de movimento é a massa vezes a velocidade vetorial, né? E é a mesma coisa, a quantidade de movimento de um escoamento, a diferença ela é zero, tá? Bom, estamos falando de escoamento, então vamos esmuiçar, vamos detalhar um pouquinho mais um escoamento, né? O escoamento ele pode ser unidimensional, ele pode ser bidimensional e tridimensional. A gente tem três dimensões no espaço e no escoamento também, né? X, Y e Z, né? Obviamente, o unidimensional só atua em uma dessas componentes, geralmente em X, tá? O bidimensional, X e Y, e o tridimensional, X, Y e Z, tá? É o que ocorre no espaço. Para conforto de vocês, nessa disciplina aqui, a gente vai usar só o unidimensional, né? Ou seja, o deslocamento em X. Tá? Quanto à trajetória, a direção da trajetória de um escoamento, ele pode ser laminar ou turbulento. Ele é laminar quando as partículas do fluido movem-se em camadas ou lâminas na trajetória reta e paralela. Uma característica do escoamento laminar é que ele tem um número de Reynolds menor que a de 2.000. Já vou explicar o que é o número de Reynolds. E o turbulento, as partículas movem-se de modo caótico ou confuso em todas as direções. Condição disso daqui, número de Reynolds ser maior do que 4.000. Tá? Falar um pouquinho mais sobre esse escoamento. O laminar, praticamente, ele não ocorre para água, né, e para fluidos com baixa viscosidade, né, baixa viscosidade. Não ocorre, no caso da água, raramente, não ocorre. Tá? E o turbulento, ele ocorre para todos os fluidos. E o escoamento turbulento ele é mais complexo do que o escoamento laminar, né? O escoamento que mais ocorre na prática e nos cálculos também não é o laminar, é o turbulento, e ele é mais complexo. Tá? Quanto à variação no tempo, ele pode ser permanente ou não permanente. O permanente, as propriedades do fluido e a velocidade, V, não variam no tempo, T, usando Euler, né?
num dado ponto do escoamento, podendo variar de ponto a ponto, mas no ponto não. O que diz, então? Isso aqui, dV/dt, tá? É derivada, mas isso aqui quer dizer taxa, taxa, tá? Então, no escoamento permanente, a taxa de variação de velocidade é igual a zero. Esse P minúsculo aqui é pressão. A taxa de variação de pressão no tempo também é igual a zero. Esse ρ aqui é massa específica, que a gente viu na aula passada, retrasada, e aula passada também. Pressão a gente viu na aula passada, em estática, né? E a taxa de variação de massa específica no tempo também é igual a zero. E Q é vazão e volume. A taxa de variação de volume no tempo também é igual a zero. Qm é a vazão mássica ou em massa, né? Então, a taxa de variação de vazão em massa também é igual a zero. Esqueci do zero aqui, depois eu corrijo. No nosso caso, nessa disciplina, a gente só vai utilizar, então, o permanente, tá? Permanente. Tá? Escoamento sempre permanente. De uma maneira bem simplificada, a gente diz, então, que escoamento permanente em fluidos é quando a vazão de entrada é igual à vazão de saída, tá? Então, ele é permanente. Mas ele é mais amplo do que isso, né? E não permanente ou transitório. As propriedades do fluido, principalmente a velocidade, elas variam no tempo. Tá? E também pode variar de ponto a ponto. Tá? Então, o permanente não depende do tempo, né, no ponto, e o não permanente ou transitório depende do tempo e muda ponto a ponto. Tá? Para tranquilidade de vocês, aqui o que a gente vai utilizar é o permanente. Quanto à variação na trajetória, ele pode ser uniforme ou variado. Tá? É uniforme quando a velocidade não varia na direção do escoamento. Vamos chamar aqui de S, tá? Podia ser X também. E intensidade, ponto a ponto. Então, a velocidade não varia na direção de deslocamento e a intensidade ponto a ponto. O que quer dizer isso? Que a taxa de velocidade ao longo do seu escoamento é diferente de zero. Mas a taxa de pressão ao longo da extensão do escoamento é igual a zero. A taxa em Y, né, é igual a zero, e a variação de massa específica também ao longo da extensão também é igual a zero. Tá? O variado é muito complexo. Nós não vamos estudar aqui nessa disciplina. Tá? Eu vou consertar aqui isso aqui, não é Y, é P, tá? É pressão. Tá? Rho, que seria vazão, tá? Mas tudo bem, pois eu conserto isso. Quanto ao movimento de rotação da partícula, do escoamento, né, ele pode ser rotacional ou irrotacional. A gente nem vai ver isso aqui. Tá? Então, rotacional é aquele que desenvolve uma trajetória, vamos dizer assim, circular, e o irrotacional é aquele que não tem esse tipo de trajetória, mas não vamos entrar nesse mérito aqui nessa disciplina. Bom, a gente viu lá que os escoamentos de fluidos, ele é classificado em uni, bi e tridimensional, de acordo, está errado aqui, preciso consertar, com o número de coordenadas espaciais necessárias para especificar a velocidade. Então, no unidimensional, como eu já disse, a gente vai atuar numa direção só,
e vai ser na direção x, tá? O bidimensional, ele trabalha, então, com duas direções, x e y, e o tridimensional, x, y e z. Tá? Qual é o real? O real é o tridimensional, que trabalha nas três dimensões. E o transitório? O transitório, além das três direções, também trabalha com a variável tempo, tá? Que é bom, o que nos interessa é o unidimensional, né, que é esse tipo de escoamento aqui, ó, V, a velocidade é função de x, tá? É unidimensional. Então, a gente supõe, então, que a velocidade sempre vai se deslocar no sentido x, tá? E não vamos considerar, então, a velocidade no sentido y, nem no sentido z, tá? Bom, a gente viu, então, aqui que a não permanente ou transitório, né, que é esse caso aqui, ó, v é função, a velocidade é função de x, y, z e t, a gente não vai estudar, né? O tridimensional também não, a gente vai estudar só o unidimensional, que é mais fácil, né? Tudo ocorre numa direção só, x, tá? É unidimensional. E a gente viu aqui também a questão do laminar e do turbulento. A questão do laminar turbulento, ele é importante porque ele tem a ver com a viscosidade, né? Tem a ver com a viscosidade. Então, ah, fluidos com baixa velocidade e grande viscosidade, ele tende a ter um escoamento laminar, né? E fluidos com baixa viscosidade, né? Baixa viscosidade, eles tendem a ter escoamento turbulento. Mas como eu classifico isso aí? Como é que eu identifico quando o escoamento ele é laminar ou turbulento? E qual é a importância de saber se ele é laminar ou turbulento? A importância está exatamente na perda de pressão e na perda de carga, tá? Escoamentos laminares, que bem comportadinhos, né? Tem baixa perda de pressão e baixa perda de energia. E escoamentos turbulentos têm perda de pressão e perda de carga e perda de energia maiores do que o laminar. Então, eu preciso saber, né, para poder fazer os cálculos necessários, né? Quem introduziu esse adimensional, que é um dimensional, né, foi um cientista chamado Reynolds. Tá? E esse adimensional, ele representa, então, a razão entre as forças de inércia e as forças viscosas. De uma maneira grosseira, prática, né? Ele expressa a dificuldade de escoamento de um fluido. Tá? Quando ele diz aqui que a razão entre as forças de inércia, o número de Reynolds ele pode ser aplicado de duas maneiras, né? Isso aqui é a viscosidade, a gente viu a aula passada que é a viscosidade absoluta ou dinâmica, que é essa letra grega aqui, que é o mu, e vimos também a viscosidade cinemática, cuja letra grega é o nu, que é essa daqui. Então, veja que eu tenho velocidade aqui e velocidade aqui. Por que que não está? Eu tenho velocidade aqui e aqui. Então, é uma verdade, né? O número de Reynolds é uma dimensional. Se você colocar as unidades aqui, vai simplificar. Isso aqui vai dar uma dimensional, ou seja, não tem dimensão. E ele relaciona, então, a razão entre as forças de inércia, a velocidade, aqui a força de inércia,
e as forças viscosas. Quanto menor for esse número, né, maior vai ser a viscosidade, ou seja, uma tendência de eu ter escoamento laminar. A mesma coisa usando a viscosidade cinemática. Os valores são iguais, tá? Na viscosidade cinemática, na viscosidade dinâmica, eu uso a massa específica do fluido, tá? Na viscosidade cinemática, eu não uso a massa específica. Então, para número de renos menores que 2.000, então eu tenho o escoamento em regime laminar. Então, seria isso aqui, ó. Ele escoa numa maneira retilínea, tá? E entre 2.000 e 4.000, eu tenho uma passagem que é um regime crítico, instável. Eu já vou mostrar isso aí, tá? E acima de 4.000, o regime turbulento. Vocês vejam, então, que eu tenho variações em todos os sentidos aqui. É um escoamento complexo, pelo menos mais complexo que o laminar, muito mais complexo, né? Então, o escoamento laminar, ele vai ser bem comportadinho, né? Ele depende da viscosidade, depende e de uma série de fatores aí, depende também da temperatura, depende de outros fatores aí, né? Mas o regime turbulento, muito mais complexo. Como eu já disse, o que mais ocorre na prática é o escoamento turbulento. O regime laminar, ele só ocorre para fluidos muito viscosos, né? Óleos, graxas, piche derretido, né? E o turbulento para os demais fluidos, tá? Essa dupla de cientistas aí, Moody e House, né? Em 1960, eles proporam um diagrama chamado Moody, né? E se isso está, volto a repetir, desde 1960, e é utilizado até hoje, significa que ele é científico, né? Ele deixou de ser experimental, né, para ser científico, né? E esse Moody House, eles colocaram nesse diagrama aqui o número de Reynolds, está vendo aqui, ó, número de Reynolds, aqui, ó, na base 10, né? E relacionar, então, esse número de Reynolds com o que a gente chama de rugosidade relativa, que é exatamente a aspereza, que depende do material, dividido pelo seu diâmetro, tá? Que está aqui, ó. Aspereza dividido pelo diâmetro do conduto, tá? Ele é mais aplicado em condutos, né, circulares, mas ele também pode ser aplicado em qualquer escoamento num conduto, tá? E aqui é um negócio que depende, então, dessa relação, que é o número de Reynolds e da rugosidade relativa. E aqui eu tenho um fator de atrito, tá? Observe, então, que para número de Reynolds 2.000, tá? Abaixo do Reynolds igual a 2.000, eu tenho escoamento laminar. Entre 2.000 e 4.000, eu tenho, então, um escoamento de transição, um escoamento que ele é instável, inclusive, ele é instável, né? E acima de 4.000, eu tenho escoamento turbulento. O escoamento turbulento, ele é subdividido em outros 3 escoamentos, né? Que é o escoamento de tubo liso, né? Tubo liso, smooth pipe, né? Tubo liso. Tem um escoamento que é
rugoso e tem um escoamento que é de transição. Tá? O escoamento de tubo liso, ele ocorre quando a rugosidade interna do conduto for muito baixa, né? Ou seja, ela não tem influência nenhuma no escoamento. Tá? Isso ocorre para condutos de vidro, PVC, em alguns casos, né? E aço galvanizado também em alguns casos, quando a rugosidade interna do conduto for muito baixa. E o rugoso, que é essa faixa aqui, o rugoso ele ocorre quando a rugosidade a rugosidade interna do conduto, ela influencia o escoamento, ela atua no escoamento, tá? Então, ela ocorre então para grandes asperezas, grandes rugosidades, né? E entre o rugoso e o liso, eu tenho uma área que a gente chama de transição, que é exatamente o que a palavra diz, é a mudança do liso para o rugoso. Então, o rugoso ele é limitado basicamente por essa linha tracejada, tá? O liso é uma linha contínua que não depende da rugosidade, tá vendo aqui, ó, já é 10 a menos 6, são 0,501, né? Não dá nem para medir essa altura da aspereza interna do conduto, tá? E o de transição, tá? Que ocorre aqui nessa faixa, tá? Observe que aqui são curvas, né? Que eles variam. Isso aqui varia, no de transição varia, é uma curva, tá? E no rugoso é uma horizontal, uma reta horizontal. Infelizmente, né, o escoamento rugoso é menos complexo e o escoamento liso também é menos complexo. Agora, o escoamento mais complexo, que leva em conta, então, o número de Reynolds e a rugosidade relativa, é o de transição. Sinto muito em dizer, mas no caso de fluidos, o escoamento que mais ocorre na prática é o de transição. Esse escoamento aqui que depende, então, da rugosidade e do número de Reynolds. Isso nós vamos ver um pouquinho mais para frente, mas eu estou mostrando, acho que assim dá uma ideia mais ampla do que é laminar e turbulento. A gente precisa de um conhecimento preliminar que vocês já devem ter tido em física, né? Quando estudaram escoamento, né? Mas se não tiveram, vão ter agora, né? Então, tem alguns conhecimentos que são importantes a gente fixar, né? Primeira delas é a vazão volumétrica, ou seja, que é em função do volume. Vazão é o que é? É uma quantidade por unidade de tempo, né? Por exemplo, se você estiver tomando uma cerveja e tiver 600 ml essa cerveja, você demorar 1 hora para consumir essa cerveja, né? A vazão de consumo dessa cerveja foi 600 ml dividido por 1 hora, né? É vazão, né? Vazão de carros. A vazão de carros que passa no, na Imigrantes. Passam 10 mil carros por hora. Isso também é vazão de carro. Nós não estamos interessados nessas outras vazões, nós estamos interessados nas vazões de fluido, tá? Então, vazão em volume é, então, um determinado volume dividido pelo tempo, né? Metros cúbicos por segundo dividido por segundo no sistema internacional. Ou também pode ser a velocidade vezes a área molhada, a área de passagem no conduto. Isso também vai dar metros cúbicos por segundo. Metros dividido por segundo, metro quadrado. Então, metro vezes metro quadrado dá metro cúbico,
dividido por segundo. Também dá vazão volumétrica. A área em conduto circular, só para a gente relembrar, se eu usar o raio do conduto, né, se ele for circular, a vazão em volume é a velocidade vezes o π vezes o raio ao quadrado. Se for usar, então, o diâmetro do conduto, velocidade vezes o π vezes o diâmetro ao quadrado, vezes 0,25. Eu sei que vocês aprenderam que é dividido por 4, mas dividir por 4, que é 1/4, ou multiplicar por 0,25, é a mesma coisa. Deixa eu ver se chegou mais alguém aqui. Não. Eu acho que assim é mais fácil. Bom, um outro conhecimento preliminar é o que a gente chama de vazão em massa. Tá? A vazão em massa é exatamente isso, a quantidade de massa que passa por unidade de tempo. Tá? Seria quilograma dividido por segundo. Né? E a vazão em massa, a vazão volumétrica eu consigo medir diretamente. A vazão em massa é indireta, ou seja, eu dependo da vazão em volume para calcular a vazão em massa. A vazão em massa, ela é a massa específica vezes a velocidade do escoamento vezes a área molhada, que a gente chama área de passagem dessa velocidade aqui. De uma maneira simplista e verdadeira também, porque velocidade vezes a área é vazão em volume, a vazão em massa é a massa específica do fluido vezes a vazão em volume. Vai sair, então, em quilogramas por segundo. E velocidade? Bom, como a gente viu, a velocidade é uma questão muito complexa, né? Mas você tratando, então, do unidimensional, a gente admite que trabalha com velocidade média, tá? E a velocidade média nada mais é do que a vazão em volume dividido pela área, ou seja, aqui dá metros cúbicos por segundo dividido por metro quadrado. Isso aqui vai dar metros por segundo. Tá? Metros por segundo. E pressão, né, cuja letra, o símbolo do sistema internacional é o P minúsculo. Tá? A unidade disso aqui é Newton por metro quadrado, que é o Pascal. Tá? Então, no caso de fluidos, a pressão é o peso específico do fluido vezes a altura. Tá? O peso específico é Newton por metro cúbico vezes metro, vai dar Newton por metro quadrado. Outro jeito de a gente ter pressão de um escoamento é a pressão em coluna do fluido. Tá? É esse H aqui, ó. A pressão em Pascal dividido pelo peso específico dá metro. Tá? Então, por exemplo, a gente viu a aula passada aí, o caso da medição de pressão arterial, né? A gente fala 12 por 8, né? Sei lá, 13 por 7. Isso aí é medida de pressão em coluna de mercúrio, só que em milímetros, né? O sangue está escoando dentro da sua artéria, né? E está se pegando, então, a pressão máxima e a pressão mínima em coluna de fluido, pressão. Dá para transformar essa pressão em coluna de fluido, por exemplo, esses 13 milímetros em Pascal? Dá. É só multiplicar pelo peso específico do mercúrio, né? Que é 136.000. Tá? E o H em metros, é caro, né? Isso vai dar a pressão em Pascal. Mas seria muito interessante, né? Pascal vai dar um número grande. Você medir a sua pressão arterial, o cara falou, sua pressão arterial deu 50 Pascal e 25 Pascal. O cara não ia entender nada. O cara já não entende sendo a pressão em coluna de fluido de mercúrio, né? Então, imagine falar em Pascal. Mas é muito utilizado a pressão em coluna
principalmente de água. Se falar a pressão em tal lugar é 10 metros de coluna de água, está se medindo pressão, tá? Em coluna de água. Então, vamos em frente aí. Essas são, vamos dizer assim, os princípios, os conhecimentos preliminares que a gente tem que ter para desenvolver essa disciplina. E toda vez que você também for trabalhar com escoamento de fluidos, tem que conhecer isso daqui. A gente já viu na primeira aula que a gente tem que conhecer a massa específica da água, que é 1.000 quilos por metro cúbico, e a massa específica do ar, né, do gás, que é 1,22 quilos por metro cúbico. E vimos também que o peso específico que vai aqui, esse peso específico, nada mais é do que a massa específica vezes a aceleração da gravidade. Então, para eu aplicar, principalmente pressão, né, eu tenho que saber se é um líquido ou um gás. Tá? Tenho que saber se é um líquido ou um gás. A gente viu, então, que primeiro princípio que a gente tem que conhecer é a conservação de massa. Né? A conservação de massa, ela fala assim, que a fluxo é a entrada. Tá? Vamos tratar agora da terminologia adequada para escoamento. A fluxo é a entrada e efluxo é saída. Então, o princípio da continuidade em regime permanente, que é o caso que a gente está fazendo agora, que vai estudar sempre, unidimensional também, diz que a soma da vazão em volume no afluxo é igual à soma da vazão em volume do efluxo. Ou seja, tudo que entra, sai. Tá? Então, um menos o outro dá igual a zero. Uma outra maneira de entender é a soma das vazões que entram é igual à soma das vazões que saem. Portanto, a diferença é igual a zero. Isso também vale para vazão em massa. Né? Vazão em massa no afluxo é igual a vazão em massa somatória, né? Da vazão do efluxo. Tá? Ou entrada menos saída igual a zero. Essa é a equação da continuidade. Assim, por exemplo, se entra numa tubulação, num conduto, 10 metros cúbicos por segundo, no escoamento permanente, vai sair 10 metros cúbicos por segundo. Se entra 15 quilos por segundo, vai sair 15 quilos por segundo. Mas não é tão direto assim, mas eu posso ter, por exemplo, 2 entradas e uma saída. Eu posso ter uma vazão de entrada de 10 litros por segundo, outra vazão de entrada de 10 litros por segundo, e a vazão de saída vai ser a soma, 30 litros por segundo. De modo que a diferença entre o que entra e o que sai seja igual a zero. Tá? Essa é a conservação de massa e a equação de continuidade. Tá? É isso que diz essa equação. E vamos fazer uma aplicação aqui. Tá? Então, se eu imaginar um conduto, uma maneira simples de ver um conduto, né? Isso aqui não é que o conduto comece aqui, é uma parte do conduto que eu estou analisando segundo a análise de Euler, né? Segundo a análise de Euler. Estou vendo o que acontece entre essa seção 1 e essa seção 2 nesse conduto aqui, onde o escoamento tem esse sentido. Então, na entrada, eu tenho uma vazão em volume, que eu vou chamar de 1, uma velocidade 1 e uma área 1 desse conduto aqui. Na saída, eu tenho uma vazão em 2, uma velocidade de saída em 2 e uma velocidade e uma área em 2. Esse é o princípio de Euler. É a foto que ele tira nesse instante aqui, o que está acontecendo aqui e o que está acontecendo aqui.
não está preocupado com o que acontece nessa passagem aqui, nesse desenvolvimento. Quem se preocupa com o desenvolvimento é Lagrange. Nosso caso aqui é Euler, é a foto do que está acontecendo aqui e do que está acontecendo aqui. E nesse princípio, então, da conservação de massa, o que eu sei é que a vazão em volume que entra aqui é igual à vazão em volume que sai aqui, ou seja, o afluxo é igual ao efluxo. Tá? E se for vazão em volume, né, eu sei que a velocidade 1 vezes a área 1 vai me dar, então, a vazão Q1, vazão em volume. A velocidade média em 2 vezes a área em 2 vai me dar a vazão do efluxo, da saída, em 2. Tá? Então, eu posso expressar assim, né, que V1 a 1 é igual a V2 a 2. E se fosse em massa, seria ρ1, V1 A1 é igual a ρ2, V2 a 2. Mas, nessa etapa aqui do curso, né, da disciplina, a massa específica é constante. Tá? Se a massa específica é constante, então vale isso daqui. Ó. E de um modo mais... não uma tubulação, mas, por exemplo, pode ser uma tubulação em que eu mude o diâmetro. Né? Então, vale os mesmos princípios, vazão, velocidade e área na entrada, vazão, velocidade e área na saída, só que, nesse caso aqui, como a área é igual e a vazão tem que ser igual, a velocidade também são iguais, tudo é igual aqui, ó, né? Tudo é igual. Nesse caso aqui não é, né? A vazão é igual, vazão de entrada é igual a vazão de saída, a velocidade de entrada é diferente da velocidade de saída, a área de entrada é diferente da área de saída, tá? Mas a vazão de entrada é igual à vazão de saída. Já que é assim, pergunto para vocês aí, qual é a maior velocidade? 1 ou 2, nesse caso aqui? A área eu sei, né? A área 1 é maior que a área 2. Abre o microfone e me responde, não fala pelo chat, não. Demoraram muito, não sei se se entenderam, se estão assistindo de fato, ou se não estão entendendo nada. Mas eu vou explicar. Como a vazão é permanente, ou seja, a vazão de entrada, Q1, e a vazão de saída, Q2, são iguais, né? Esse produto também tem que ser igual, V1 a 1, V2 a 2. Tem que ser igual. Mas olha só, para uma área menor, então, para isso aqui ser igual, né, para uma área menor, a velocidade tem que ser menor. Maior, desculpa. Para uma área menor, a velocidade tem que ser maior. Para uma área maior, a velocidade tem que ser menor, para dar essa igualdade aqui. Tá? É assim que funciona. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, numérico. Né? Eu tenho uma junção aqui, então eu estou estudando escoamento permanente, né? E nesse caso aqui, eu tenho dois fluidos, né? Tenho fluido água no afluxo e álcool no efluxo, no afluxo. E sai uma mistura aqui, água-álcool. Tá? Eu vou aplicar isso aqui que a gente viu, só que agora com 3 seções. O que eu sei? Que a soma do afluxo é igual à soma da saída. No caso aqui, eu tenho uma só.
soma do afluxo é igual à soma do efluxo. Então, eu sei que Q1 mais Q2 é igual a Q3. Tá? Mas eu não sei qual é a vazão em Q3. Não foi dado. Mas eu sei que Q3 é igual a Q1 mais Q2. Tá? Q1 mais Q2. Né? Bom, então, simplesmente assim, a vazão em Q3 é exatamente 0,4, 0,4, é 0,4 metros cúbicos por segundo. Isso pode ser aplicado, então, em múltiplas entradas e saídas, como o caso aqui, ó, múltiplas entradas e saídas, né? Então, vale isso aqui, sempre. A soma do que entra tem que ser igual à soma do que sai. Alguma dúvida aí que eu possa esclarecer? Professor, Oi? isso tem a ver, Oi? quando você aperta a pontinha, a pressão. Tá me ouvindo? Não. Estou Não tá ouvindo me todo ouvindo? segmentado. Fale de novo. Tá ouvindo? Estou segmentado, vou tentar interpretar. Vamos lá. Não, eu queria saber se poderia. A mangueira seria um exemplo, quando a gente aperta a ponta da mangueira. Sim, sim. Só o conduto que não é rígido, tá? Mas é exatamente esse. A vazão que você vai ter na torneira é aquela que você vai ter na saída da mangueira, tá? E mais, se você colocar um bocal, um controle de vazão, continua valendo a regra, né? A entrada da mangueira tem que ser igual à saída do borrifador, sei lá, como é que chama, do bocal, né? Continua valendo isso. Esse princípio em escoamento permanente é sempre assim, tá bom? Esclareci? Sim, obrigada. Nada. Mais alguma dúvida aí que eu possa... Às vezes fica um detalhe aí e a hora de aprender é aqui, agora. Esse negócio de não entendi, mas eu vou ver em casa para entender, isso não existe. Ninguém vai ver em casa, ninguém vai ah, 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 estudar, né? E não sei se vocês já perceberam, mas desde a unidade 1, a gente só vem acumulando conhecimento e vamos usando todos esses princípios em cada unidade, né? Primeira aula a gente viu massa específica, peso específico, densidade. Na segunda aula a gente viu pressão. E a gente vai continuar usando até o final do curso tudo isso daí. Então, não entender uma parte de uma unidade significa que você vai sacrificar o resto, ou vai ter um grau de dificuldade muito grande para poder acompanhar. Portanto, dúvidas, tira agora. E essa matéria não é das mais fáceis, né? Até antes da pandemia, né? Até antes das aulas ao vivo, né? Era uma das disciplinas que mais reprovava na civil. Na mecânica, como esse grupo é composto de mecânica e computação e civil, na mecânica, uma das disciplinas que mais reprova é mecânica dos fluidos, tá? Que é uma disciplina muito mais elaborada do que fenômenos de transporte, tá? Mas para mecânica, bem complicada, tá? É uma das que mais reprova, mas vai usar os conceitos que a gente está vendo aqui em fenômenos de transporte. Em computação, eu não saberia dizer.
Mas como a gente tem que estudar, engenharia tem que estudar sólidos e fluidos, isso faz parte do estudo de fluidos, tá? Para qualquer engenharia, seja ela de alimentos, química, computação, mecânica, produção, não importa. Tem que estudar os líquidos e os gases e os sólidos, tá? Nós estamos vendo a parte dos fluidos, líquidos e gases. Gostaria que vocês me ajudassem, então, a fazer, para a gente terminar essa aula aqui. Mais uma coisinha antes que eu esqueça. Porventura, se alguém não acompanhou a primeira unidade, a unidade 1 ou a 1.2, né, deve estar sentindo um certo vazio aí nos conhecimentos, aí ficou faltando alguma coisa para você entender, né? Bom, 2 procedimentos que vocês podem utilizar. Eu publico essa apresentação em PDF. Está sempre na unidade correspondente a essa aula aqui, tá? A cada aula. E também forneço o link dessa aula que está no YouTube, tá? Está em cada aula lá. Então, se vocês tiverem um tempinho, podem acessar, tá? Bom, e fora isso, a gente tem um grupo dessa disciplina aí, mas eu já coloquei no grupo a maioria dos colegas aí, de quarta-feira. Tem até gente de sexta-feira que está nesse grupo aqui, né? E que é a mesma disciplina. Mais uma coisinha. Na semana, o aluno de quarta-feira, que perdeu a aula na quarta-feira, ele pode assistir na sexta. E o aluno de sexta pode assistir na quarta, mas não pode ser de uma semana para outra, porque a disciplina é diferente, já de semana a semana. Tá? Que mais? Mas também pode, se quiser reforçar a matéria, também pode assistir 2 vezes, assiste na quarta e na sexta, tudo bem, não tem problema nenhum. Tá? Muito bem. Então, todos que estão no grupo, eu estou colocando como administrador. Isso quer dizer que vocês podem incluir os colegas, tá? Não precisa pedir para mim incluir, mas eu incluo também se pedir. Mas vamos lá, eu gostaria que vocês me ajudassem, então, para consolidar esse conhecimento aí, me ajudassem a fazer, então, as questões da unidade 1.3. Tá? Então, diz assim: um líquido de massa específica, cujo símbolo é a letra grega Rho, tem massa específica de 1.000 quilogramas por metro cúbico e viscosidade dinâmica, o mu, 1 elevado a menos 3. O comum, e o que está no livro didático de vocês, é 10 a menos 3. Tá? Quando se coloca a base 10 a menos 3, é complicado, porque se não souber utilizar isso daí, vai dar errado. 1 vezes 10 a menos 3, 1 vezes 10 a menos 3, ou só 10 a menos 3, significa que você vai contar do número 10, 3 casas à sua esquerda, quando ele é negativo. Então, você vai ficar com 0,01. Na verdade, o número com o expoente básico, expoente negativa, seria o 1, 3 casas à sua esquerda. Seria 0,001. Tá? Então, eu já estou colocando aqui, como vocês devem colocar na calculadora, 1 elevado a menos 3, que vai dar certo. Tá? Esse negócio de base a gente esquece, né? E acha que pode colocar na calculadora exatamente do jeito que está aí. Se colocar 10 a menos 3, está errado. Vai ficar com uma casa a menos depois da vírgula.
Tá? Eu já estou colocando aqui na forma correta. Bom, então está dizendo assim, um líquido com massa específica 1.000 quilos por metro cúbico e viscosidade dinâmica 1 elevado a menos 3 Pascal vezes segundo, escoa com a velocidade de 0,1 metros por segundo por uma tubulação com diâmetro interno de 10 centímetros. Sobre esse escoamento, assinale a alternativa correta. O escoamento é compressível? Não. Ele é compressível? Não é, porque é água, não é? É água. Água. Então, escoamento compressível é o gás. Os líquidos, não. O escoamento é laminar? Não sei. O escoamento é sem viscosidade? Não, foi dada a viscosidade, então não é. O escoamento é transacional? Não sei. O escoamento é turbulento? Não sei. E eu incluí uma outra alternativa chamada nenhuma das alternativas propostas. Por que é que eu estou fazendo isso? Porque tem muito erro nas questões aí. Então, às vezes, entra essa alternativa F aqui. Mas, bom, eu não sei a resposta ainda. Eu preciso saber se o escoamento é laminar, se ele é transicional ou se ele é turbulento. Como é que eu vou fazer isso aí? Eu vou calcular o número de Reynolds, né? O número de Reynolds. Ele vai me dizer se ele é laminar, transacional ou turbulento. Como? Se ele for menor do que 2.000, ele é laminar. Se ele for entre 2.000 e 4.000, ele é transacional. E se ele for maior que 4.000, ele é turbulento. Então, eu preciso calcular o número de Reynolds. Pode fazer isso para mim, por favor? Professor, no caso ali, o D, ele é o diâmetro, correto? Sim, sim. Ele vai ser elevado a 2. Por quê? A fórmula está aqui, ó. Ah, tá. Não, é porque teve para trás você estava explicando e teve um que estava aparecendo lá que o diâmetro. É para calcular a área. Ah, tá, beleza. Tá? Não esqueça que tem que ser estudo do sistema internacional. Então, não é O diâmetro 10 tem que centímetros, é transformar em 0,1 metros. metros, tá? Tá. Professor, o meu deu 1.000, mas, então ele é laminar, né? Nas minhas contas, né? Não sei Não, se mas tá 1.000 certo. não dá 1.000, não. Ah, tá, peraí, eu fiz errado aqui. O meu deu 100.000. Né? 100.000, perfeito, 100.000. Então eu errei aqui por um zero aqui. Dá 100.000. Quem não acertou aí, tenta fazer de novo. Aí coloca isso aqui, 1 expoente a menos 3. Aí dá certo. É que tem que trocar, né? Porque o diâmetro está em centímetro, né? Não pode É, isso também. Tem que colocar em 0,1 metros. Qual alternativa está certa aí? Acharam aí 100.000?
O meu não tá indo, o meu tá dando 10. 10 o quê? Só 10. 10? Sim, que aí eu vou tentar Não, fazer de um outro olha, jeito. então vamos ver mais uma coisinha. A sua calculadora está com separador de Então, eu vou milhar, fazer isso, porque o que tá, eu fiz? como ponto. Então, isso aí que você está lendo no seu visor é 10.000. Procura a vírgula aí. Tá, peraí. Ah, também a minha calculadora tá em graus. Tá certo, Tem que estar em graus? tem. Tá. Eu vou ver fazer de um jeito. Porque o que eu estava fazendo? Eu fiz em cima primeiro, e o resultado de cima eu dividi pelo 1 Sim, elevado a menos 3. E sim. aí ele dá 10. Não dá 10, dá 10.000. Estou falando para você que você não está lendo certo no seu visor. Procura, está dando assim, 10,3 zeros e a vírgula. Tá? Isso na sua calculadora é 10.000. Não, sim, eu sei que ela estaria mostrando 10.000,0. Sim, Mas ela não está mostrando o restante, ele só mostra 10. Só não. 10. Vamos fazer junto comigo? Tá. Então, vamos fazer, ó, 1.000, enter. A velocidade, 0,1, no seu caso aí, vezes diâmetro, 0,1, que é o diâmetro, no seu caso aí, ponto, né? Vezes, dividido, então, por 1x3 negativo. 1 elevado a menos 3. Isso dá 10.000. Pois o meu só aparece o 10. Não Aí, aparece 0,0,0. aí eu já não sei. Aí é um problema da sua calculadora aí. Tá? Ela tem que estar em degree mesmo, que é graus, tá? E não sei o que está acontecendo. Depois você dá uma verificada na sua calculadora, excelente oportunidade para ver o que está acontecendo. Talvez, não sei, talvez ela esteja com. Como é que fala? Com o número de 10 à terceira. Eu não sei. Tá? Então, porque eu coloquei igualzinho aí, dividido por 1 elevado a menos 3. E mostrou só o 10. Tá, tá bom. Mas depois você verifica aí se ela não está em radianos, se não está com linguagem de engenharia, K, né? Estaria 10K, tá? Depois você verifica aí, tá? Ok. Tá? Então, tá aqui. O número de rendas está a 10.000, portanto, é turbulento, seria a alternativa E. Maior que 2.000, alternativa E. Cuidado aí com os visores de calculadora aí, porque eles têm padrão americano e diferente das contas que a gente faz, que é no sistema internacional, o separador de decimal é vírgula. No caso americano é ponto, né? Então, cuidado com esses visores aí de calculadora. A maioria das calculadoras tem como você colocar separador de decimal como vírgula, não como ponto, né? Então, precisa dar uma olhada no manual aí, como é que faz isso daí. Bom, a segunda. Qual é a vazão volumétrica Q de um escoamento com velocidade média V de 10 metros por segundo através de uma tubulação de diâmetro interno igual a 10 centímetros? Ele quer saber qual é a vazão. Bom, aqui quem perguntou a respeito de diâmetro ao quadrado, o diâmetro ao quadrado entra aqui, inclusive está errado, preciso consertar isso aqui. Ó. Então, a área desse conduto aqui é o π vezes o r ao quadrado, que é 0,05 metros, tá? Ou
π vezes 0,1 ao quadrado vezes 0,25. É a área. E a vazão é simplesmente, então, a velocidade que foi dada, 10 metros por segundo, vezes a área que você vai calcular aqui. Isso eu preciso consertar. Tá? Então, vamos calcular essa área aí. Então, essa área é o número π, 3,1416, enter. O diâmetro, 0,1, que é 0,1 metros, né? Vezes 0, opa, fiz errado. 3,1416, enter, 0,05, enter, 2, eleva, vezes. Dá 0,0079 metros quadrados. Chegaram nisso aí? Aqui está errado, viu? Aqui é o quadrado, ó. Esqueceu do quadrado aqui, ou não saiu. Era onde eu tinha falado, era essa conta aí que deveria estar com D ao quadrado. Ah, agora entendi. Depois eu vou consertar lá atrás. Desculpe, você tem razão, tá? Eu que não entendi direito o que você tentou me falar. Mas valeu. Agora a gente faz certo. Não, mas é que no outro não precisava de ter o 2, porque a gente não ia calcular, não ia achar a área. Estou Agora falando esse que precisa por provavelmente causa do... quando eu falei das equações que a gente tem que saber, eu coloquei a área como D, com diâmetro D quadrado. não sendo elevado ao quadrado. Mas eu vou corrigir antes de colocar lá na unidade, tá? Deu aí 0,079 metros quadrados? Professor, só uma pergunta, você está usando o número de π 3,1416? Sim. Tá. É 0,07879, aliás? 0,0079. Isso, o meu também deu isso. Tá certo. Se deu 2 zeros depois da vírgula e 79. É, isso mesmo, porque na calculadora ela joga o 10 a menos 3. Aí você joga 2 zeros à frente do 7, dá 0,007,9. Tá. Então, quem me falou a respeito do visor aí, que estava dando 10 na questão anterior, pode ser isso, pode ser que esteja o expoente, a terceira, lá no canto à direita. Precisa ver isso. Tá? Quando eu coloquei, professor, que você tinha colocado para a gente colocar 1 menos 3, né? Sim. Aí o meu só aparecia o 10. Quando eu fiz com a base, né, dividido a base 10 a menos 3, ele apareceu os 10 mil. Bom, não sei, talvez a sua calculadora já esteja em expressões de engenharia com K, tá? Uhum. Tá bom? Mas muito bem. Então, já calculamos então a área para eu ter o volume, a vazão em volume, que esse aqui é simplesmente multiplicar a velocidade pela área. A velocidade é 10 metros por segundo, significa que a vazão vai ser 0,079 metros cúbicos por segundo. Concordam aí?
Sim ou não? É simples assim. A área 0,0079 vezes 10. A vazão, então, é 0,079 ou 785. Aí vezes a velocidade que é 10, né? Sim, Vai dar 0,079. isso mesmo. Perfeito. Você achou a vazão. Qual é a alternativa certa aí? Na verdade, nenhuma delas, né? Porque não tá com Ah, 7,9. observe aqui, ó. Essa vazão pode ser também em litros, né? Não é? Então, 1 metro cúbico é igual a 1.000 litros. E se você pegar o valor que você encontrou e dividir por 1.000, você vai achar, então, a alternativa C, 78,5 litros por segundo. Ah, tá. Tá certo? Não foi dessa vez aqui. Beleza aí? Bom, Beleza. o livro didático eles fizeram tudo de uma vez aqui, ó, tá? A velocidade vezes a área deu 0,0. Bom, fizeram, mas está errado, né? Não, desculpe, está certo. Eu não vi aqui o metro cúbico por segundo, está certo. Que dá 78,5 litros, tá? Divide por 1.000, 78,5 litros por segundo, que é a alternativa C. E, por último aí, ele está perguntando qual é o tempo necessário em minutos para o enchimento completo de um reservatório com capacidade de 3.000 litros, 3 metros cúbicos, né? Considerando a vazão de 0,03 metros cúbicos por segundo. Ele quer saber quanto tempo vai demorar para encher um reservatório de 3 metros cúbicos, cuja vazão de entrada é 0,03 metros cúbicos por segundo. Bom, o que a gente tem que fazer? Bom, primeiro transformar para a unidade conveniente no sistema internacional. Volume, 3.000 litros, que dá 3 metros cúbicos, dividir por 1.000. E a vazão já está no sistema internacional, que está faltando o cúbico aqui, ó. Só que eu acho que não está saindo, porque na apresentação tá, quando coloca esse modo apresentação aqui, ele está comendo o expoente. Eu vou ver, tá? Mas isso aqui é metros cúbicos por segundo. E qual é o tempo que demora para encher esse reservatório? Lembrando, então, que vazão é a velocidade vezes a área, mas eu não tenho nem a velocidade e também não tenho a área do conduto que está transportando essa vazão. O que eu sei que vazão também é volume dividido pelo tempo. O volume eu tenho 3 metros cúbicos. E o tempo é o que eu quero saber. E a vazão eu tenho 0,03 metros cúbicos por segundo. Então, o tempo vai ser 3 dividido por 0,03. É 3 dividido por 0,03? Isso. Dá 100. Dá quanto? 100. Não é 3, isso? enter, ponto, 0, 3, divide. 100, né? 100, 100. É. Tá. Mas tem essa alternativa aí? Na alternativa tá em minuto, professor. Tem que dividir por Então tem que 60, né? transformar em minutos, né? Está em segundos que saiu. Esse T saiu em segundos. Então eu tenho que dividir por 60. Que dá a alternativa A, tá certo? Isso.
Certo. Alguma dúvida aqui? Tudo bem? Essas coisas que estão saindo aqui, 100 metro cúbico e tal, eu acho que no modo exibição ele está, que é o que está a apresentação aqui, mas na apresentação está certinho, tá? Então, eu vou colocar a apresentação em PDF. Aqui, ó, a resolução. E, acabou a nossa aula, mas espera aí um pouquinho. Professor, volta aí na resolução rapidinho. Ai, ai, ai. Pronto. Você não precisa fotografar, porque isso vai estar no PDF, do jeito que está aqui. Tá bom? Não, tá, era só para saber se eu estava fazendo o caminho certo. Eu estava? Eu troquei ali, eu coloquei o 3,03 vezes o 3. Não, né? Dividido, porque vazão é igual ao volume dividido pelo tempo. Você quer saber o tempo, não é? Então, você vai passar o T para cá e a vazão vai dividir. Tá certo? Tá, não, é que eu achei, como eu tinha o Q e o V, eu achei que Não, na você não fórmula era tem o V. V. Você só Você não trocou. tem o V. Não, então, aqui na fórmula tava igual, volume, né? Dividido pelo Não, tempo. não, isso aqui não é volume. O volume é esse Vzinho cortado aqui. Você está vendo na Não, tela? então, volume dividido por tempo, não é? Que Sim. tá aí na E fórmula. isso aqui é velocidade. Você não tem velocidade. Sim, eu sei. Eu não estou dizendo da velocidade. Eu Ah, estava falando do volume e do tempo. O tempo eu não tenho, certo? não. Ele está como dividindo, Sim. correto? O que que eu fiz? O que eu tenho e o volume eu tenho. E o T eu não tenho, como ele estava dividindo, eu passei ele multiplicando. Por isso Então, que eu estava no caminho errado. sim, porque se você faz vazão vezes o tempo, você vai achar volume. Você não acha o tempo. Entendi. Tá certo? Você tem que fazer aqui, matematicamente, é você multiplicar a igualdade por T, tá? Então, você fica com T que igual a volume. Divide a igualdade por Q, você vai ficar, então, que T é igual a volume dividido pela vazão. Tá? Tá. Ou do jeito que vocês estão acostumados a falar, passa o T multiplicando e passa a vazão dividindo. Tá? Beleza? Beleza. Vou parar a gravação agora. Parei a gravação e